Olá a todos, nós vamos dar início à primeira TPC geral, alinhamento para o primeiro bimestre. Registro é vida, registre tudo o que puder para não perder nenhuma informação. Por que o registro é importante? Para um alinhamento futuro, porque faz parte do planejamento e da rotina do professor. Nós temos na diretoria de ensino de Sertãozinho, como dirigente regional de ensino, Cláudia Regina Lazzarini Neves, como supervisores de ensino que acompanham o núcleo pedagógico, Maria Paula Ferreira, Valdir Zanella. Diretora do núcleo pedagógico, Rafaela Francischetti. Nós trouxemos como epígrafe, saiba que suas decisões e não as suas condições que determinam seu destino, Tom Robbins. Qual que é a intencionalidade do nosso trabalho? É levar o professor a refletir sobre o que realmente é essencial no processo de formação. O objetivo da ATPC é dar subsídios para que os professores internalizem o objetivo do seu trabalho, que é a aprendizagem significativa dos alunos. Como equipe responsável, hoje nós temos a Alessandra Perticarrari, PCNP de Biologia, que vai dividir o tempo comigo, e o José Ricardo, PCNP de Química, e eu, Sandra, PCNP de Língua Estrangeira Moderna. Eu farei a leitura de fruição com vocês. O nome do texto é Dentro do Livro, do autor Ricardo Azevedo. Ele é escritor, ilustrador, compositor e pesquisador paulista, nascido em 49, é autor de vários livros para crianças e jovens. Tem, além disso, dado palestras e publicado estudos e artigos a respeito de temas como discurso popular, literatura e poesia, problemas do uso da literatura na escola, cultura popular, música popular brasileira e questões relativas à ilustração de livros. Dentro do livro, Ricardo Azevedo. Tem partida, tem viagem, tem estrada, tem caminho, tem procura, tem destino, lá dentro do livro. Tem princesa, tem herói, tem fada, tem feiticeira, tem gigante, tem bandido, lá dentro do livro. Quanto mito, quanta lenda, quanta saga, quanto dito, quanto caso, quanto conto, lá dentro do livro. Tem tragédia, tem comédia, tem teatro, tem poesia, tem romance, tem suspense, lá dentro do livro. Tem passado, tem presente, tem futuro, tem moderno, tem o velho, tem o novo, lá dentro do livro. Tem verdade, tem mentira, tem juízo, tem loucura, tem ciência, tem bobagem, lá dentro do livro. Tem estudo, tem ensino, tem lição, tem exercício, tem pergunta, tem resposta, lá dentro do livro. Quanta regra, quanta norma, quanta ordem, quanta lei, quanta moral, quanto exemplo, lá dentro do livro. Tem imagem, tem pintura, tem desenho, tem gravura, tem estampa, tem figura, lá dentro do livro. Tem desejo, tem vontade, tem projeto, tem trabalho, tem fracasso, tem sucesso, lá dentro do livro. Quanta gente, quanto sonho, quanta história, quanto invento, quanta arte, quanta vida há dentro de um livro. Bem, nós temos um projeto da diretoria de ensino no programa Gestão Integrada para as escolas. Eu vou socializar com vocês esse projeto neste momento. Então, a nossa pergunta é como você, professor, vai se organizar para garantir esse projeto nas suas aulas. A proposta é dar continuidade ao projeto de leitura de fruição, não somente nas aulas de língua portuguesa, mas em todas as aulas. E aí nós gostaríamos de provocar uma reflexão, que vocês pensassem qual é a periodicidade do trabalho com esse projeto. Ele é semanal, quantas vezes na semana,
como isso vai ser desenvolvido. Então, é muito importante pensar na periodicidade desse projeto, que é um projeto que ele sai da diretoria de ensino para as escolas, algumas escolas já têm essa prática, outras escolas vão começar a desenvolver essa prática, e nós vamos orientá-los se precisarem de ajuda, mas é preciso que tenha uma periodicidade. Então, o que é uma leitura de fruição, né? Qual que é o objetivo da leitura de fruição? O objetivo da leitura de fruição é despertar o hábito e o gosto pela leitura, não por imposição, mas por prazer. E como que a gente desperta no aluno o hábito e o gosto pela leitura, não por imposição, mas por prazer? É trabalhando a leitura de fruição, trabalhando textos que provoquem o deleite, trabalhando textos que acalmam o aluno e trabalhando textos que a leitura flui, que os alunos veem a beleza nas palavras, o encantamento que as palavras provocam. E aí nós trazemos como sugestões textos curtos, que pode ser um conto curto, uma crônica, que é o relato do dia a dia, poemas, anedotas. Sandra, mas só esses 3 textos, esses 3 gêneros que eu posso ler? Não, você pode ler o que você achar que vai de encontro com o perfil da sua sala. E aí nós trouxemos algumas sugestões aqui, que são as 100 melhores crônicas brasileiras, tem todas as escolas da seleção do Joaquim Ferreira dos Santos. E nós temos também os 100 melhores contos do século da editora Objetiva, que todas as escolas receberam. E nós temos também aqui os contos tradicionais do Brasil, do Luiz Câmara Cascudo. Mas também nós temos no site da Diretoria de Ensino, se você clicar no menu esquerdo, materiais das ATPCs, e clicar em qualquer área, você vai encontrar um repertório com muitos textos de fruição, textos que foram usados no ano de 2020, 2021 e os que serão usados em 2022. Então, vocês têm onde buscar textos de qualidade. E aí, como sugestão também, que faz parte do projeto da diretoria, agora nós temos, nós de língua inglesa, uma página. Essa página não é só para aluno, mas para aluno, para professor, para comunidade, para quem fala inglês, para quem é da disciplina, para quem não é, mas gosta, para quem não é, mas quer aprender. A ideia é que o professor de língua inglesa navegue com os alunos, que peça ajuda para os professores Proatec, que peça ajuda nas escolas, peçam apoio do Grêmio, para que os alunos façam leitura de fruição. Nessa página, os alunos vão encontrar textos de qualidade, frases diárias, frases motivacionais, que também trabalham a habilidade socioemocional do aluno. Então, é uma página que ela traz aí uma gama de materiais interculturais, né? Vale a pena navegar, e é uma ferramenta para que o professor possa utilizar com seus alunos. E aí a gente traz a questão do acolhimento, que é um tema extremamente pertinente, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar, o que é acolhimento, né? Como que nós vamos definir essa palavra acolhimento? Acolhimento é humanização, acolhimento é olhar, acolhimento é não esquecer que ainda estamos atravessando uma pandemia, é colocar em exercício o trabalho com as habilidades socioemocionais, né? E qual é a periodicidade, né? Quando é que o professor acolhe? O professor acolhe durante todo o ano letivo, durante todo o tempo que ele tiver com o aluno. E como que ele acolhe? Ele acolhe com o olhar, ele acolhe com a afetividade, ele acolhe com a escutativa. O professor precisa ter olhar, né? Então, precisa saber que o acolhimento acontece durante todo o ano letivo, quando ele recebe um aluno que veio de outra escola, de outra sala, quando ele percebe que o aluno não está bem emocionalmente, quando ele percebe que ele precisa fazer uma busca ativa desse aluno, um engajamento, que ele precisa fazer a inserção dele com os colegas. E aí a gente traz para vocês o que considerar neste retorno do ano letivo, porque são muitas informações, e a nossa preocupação enquanto formador é sistematizar todo o trabalho para vocês, né? Receber os boletins, os documentos, e tentar trazer isso para vocês de uma maneira mais leve, né? Então, o que nós vamos considerar? E para pensar nessa consideração que vamos considerar, nós fazemos uma contextualização, e essa contextualização traz uma série de palavras que são palavras-chave. Vocês percebem aí que nós temos em evidência a palavra estudo, leitura, rotina, gestão de tempo, a desdobramento,
Planejamento, avaliação. Então, queria chamar a atenção que vocês percebam que a palavra estudo aparece em evidência. Hoje nós temos muitas informações e tudo vai passar pelo estudo e pela leitura, né? Se eu professor, eu penso na aprendizagem significativa do aluno, eu preciso estudar os materiais que eu tenho disponível, que a secretaria nos fornece, e eu preciso ler esses materiais, né? Então, todas essas palavras são ações, né? E esse momento nosso é refletir a importância dessas ações para que a gente consiga atingir uma aprendizagem significativa dos alunos. E agora eu passo a palavra para minha amiga Alessandra Perticarrari, que ela vai dar continuidade. Eu quero agradecer a todos. Obrigada. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Esperamos que sim, que estejam todos bem. Sintam-se todos acolhidos neste nosso primeiro encontro de 2022, um encontro reflexivo, um encontro com o objetivo de acolhimento, para que a gente possa aí nos fortalecer para 2022. A nossa proposta aqui é de reflexão, tá? Para que vocês possam estar assim solidificados na prática, na ação. Refletir é preciso, tá? Para que a gente possa traçar aí planos, traçar metas. E como a gente pode começar? O que é fundamental para esse primeiro bimestre de 2022? Vocês estão aí recebendo os alunos, estão acolhendo esses alunos, sendo acolhidos, e aí a gente pergunta, por onde começar, né? Como nós vamos traçar aí um planejamento para essa nossa retomada? Nós sabemos o quanto a pandemia afetou o cenário educacional, como também outros cenários, e a gente está aqui, né, para auxiliar, para nos colocar aqui, né, junto com vocês, no coletivo. O que nós precisamos considerar nesse retorno? Primeiramente, a gente precisa considerar a realidade, né? E às vezes é um pouco complicado olhar para a realidade, olhar para aquilo que a gente tem hoje, né? Vamos pensar no campo educacional. Como vocês estão ainda na primeira semana de aula, e isso vai aparecer ao longo desse ano letivo, situações, né, que foram produto desse contexto pandêmico, que ainda a gente se encontra, é claro. E aí a gente pensa, por onde iniciar nessa questão educacional, nesse trajeto educacional? O primeiro ponto, como eu disse, é olhar a realidade, sim, mas sem perder tudo aquilo que já foi conquistado, que já foi percorrido. Então, o percurso que já temos é essencial. E se cada um de vocês aí, né, refletir sobre o quanto avançou, o quanto cresceu, enquanto sujeito, enquanto profissional, né, o quanto se desafiou, ousou na tecnologia e em outros setores também, diante de tudo que nos foi colocado. Então, é com todo esse percurso que a gente tem que olhar, sim, para a realidade, encarar, sim, os efeitos da pandemia, e estar, assim, convictos de que nós temos força e condição para seguir. Uma outra reflexão que eu trago para vocês é qual a base do trabalho do professor. Tudo bem, vamos lá, iniciamos o ano letivo, estamos com garra, né? Trazemos aí os desafios, mas também trazemos conquistas. Como iniciar um bom planejamento? Primeiramente, a gente tem que ter a ciência de tudo que de tudo que nos cerca em relação à questão de resoluções, de boletins, de materiais, de ferramentas tecnológicas. Então, nós precisamos conhecer, né, reconhecer que todo esse material,
todo esse currículo que está aí na forma oficial precisa ser de nosso conhecimento. Eu preciso estar por dentro das diretrizes da secretaria, a qual eu faço parte, eu preciso estar por dentro, conhecer os materiais que a SEDUC, que a secretaria nos oferta, os recursos tecnológicos. A gente tem aqui o Centro de Mídias, que foi tão importante nesses últimos anos, nesse último ano, né, e vai continuar com a sua importância, remodelado. E aí a gente pensa, né, como dar conta de todo, né, esse movimento, como gerir todo esse movimento, como gerir todo esse conhecimento, como ter acesso a todo esse material, como seguir uma diretriz, né, pressupostos de currículo, filosofia da secretaria. A gente tem um espaço, né, que é fundamental para troca, tá? Tanto troca de conhecimento, como troca de práticas, que é a ATPC. Então, hoje a gente inicia com uma TPC reflexiva, levando para vocês um momento aí que vocês possam estar entre pares, no presencial, e refletindo sobre o papel de vocês diante da questão da aprendizagem dos nossos alunos. Então, este espaço é um espaço que ele precisa acontecer nas escolas, sabemos toda a demanda que vem, né, por trás dessa TPC, a questão do gerenciamento de horários, e isso vai ser resolvido, né, o tempo vai resolver isso, mas o que a gente não pode perder é a essência desse espaço de formação. É um espaço de formação continuada. Nós, professores, né, fazendo parte da rede em que a gente faz, a gente sabe que a TPC faz parte, né, da nossa jornada, ela faz parte do nosso quadro, né, de aulas, e ela precisa estar a serviço da aprendizagem. Então, esses espaços precisam ser enriquecidos com discussões oportunas, tá? E esse momento inicial aqui que a gente está tendo, de trazer esse acolhimento para vocês, essas diretrizes de início de ano letivo. A formação, além da ATPC ser um espaço formativo, nós trazemos também a nossa formação inicial, temos também a responsabilidade da autoformação, né, e tudo isso em conjunto, né, em parceria com os nossos pares, nos instrumentaliza para a ação na sala de aula. Lembrando, pessoal, que todo esse movimento de alinhamento nosso, todo esse movimento nosso aqui de levá-los, né, a inquietações, no sentido de promover a aprendizagem na sala de aula. De que forma a gente vai chegar na sala de aula, né, e vamos aí, com todo o nosso potencial, conseguir a aprendizagem significativa dos nossos alunos. E aí nós temos uma relação muito importante nesse processo de formação continuada e também nesse processo de autoformação, que é a nossa relação com o professor coordenador. Então, professores coordenadores que nos ouvem, né, aí também, que acompanham a nossa ATPC, sejam bem-vindos, sintam-se também acolhidos por nós. O trabalho do professor coordenador, ele é primordial, ele é um trabalho parceiro. O professor, ele precisa dessa parceria, tá bom? Para, na verdade, solidificar o seu trabalho, para que ele possa validar o seu trabalho, trocar com esse professor coordenador e com os seus pares também. E a gente fala que esse processo formativo, pessoal, ele não se dá no momento organizado de ATPC, mas essa parceria, essa troca com o PC, vocês sabem, né, melhor aqui do que nós, que ela é corriqueira, ela é diária, né, ela se dá nos corredores, ela se dá no bate-papo, né, informal. Então, essa parceria na escola é fundamental para esse início de ano letivo, principalmente, onde a gente está traçando aí o nosso planejamento. E a gente vem com uma reflexão agora, de início, né, de ano letivo, considerando aqui a importância de uma estratégia didática, que é importantíssima, que é o diagnóstico. Vocês estão, como eu falei anteriormente, sentindo os alunos, recebendo esses alunos e se movimentando, com certeza, para tentar diagnosticar
né, o que os alunos estão trazendo, o que os alunos estão apresentando, as lacunas da aprendizagem que ficaram. Nós sabemos disso, sabemos da teoria, mas como colocar isso na prática? Como que nós podemos olhar para o nosso contexto escolar, né? Como é que nós podemos olhar para nossas salas de aula, para os nossos alunos na individualidade e ter um retorno? Para início, né, pessoal, de conversa, esse diagnóstico ele vai ser contínuo. Ele vai ser um diagnóstico para todo o ano letivo e não só esse ano, né? Nós estamos entrando, como eu disse aí, num processo de recuperação e aprendizagem que requer de nós um olhar atento àquilo que os alunos nos trazem. E esse diagnóstico ele vai ser fundamental para a gestão da aprendizagem. Porém, nós precisamos colocar aí, né, algumas questões e pensar sobre elas. O que é realizar um diagnóstico? De que maneira eu inicio esse diagnóstico? O que a gente precisa pensar é que eu preciso ter clareza do contexto de sala de aula. E essa clareza não será dada para nós agora em 3, 4, 5, 10 questões objetivas. Nós vamos precisar ir além. É fundamental que eu elabore questões, é fundamental que eu trabalhe com movimentos de escrita e oralidade, da questão da leitura, claro, sempre, mas isso é um processo contínuo. A gente não tem que tirar a ansiedade de querer ter um diagnóstico preciso já nesse início. A gente vai ainda assim, né, lançando mão de instrumentos, de recursos pedagógicos para isso, colhendo as informações deste diagnóstico, agindo sobre, mas é um movimento, é um processo. E para isso a gente precisa ter, né, clareza daquilo que a gente quer com a ação diagnóstica. O que eu quero com esse diagnóstico inicial? O que eu quero com essas 3 questões objetivas? O que eu quero com essa produção textual? O que eu quero com essa roda de conversa? E isso precisa ser, pessoal, planejado. Então, o diagnóstico, ele inclui o antes, o durante e principalmente o depois. Eu planejo uma ação diagnóstica, eu executo essa ação, né? Eu estou dentro dessa ação, junto com os alunos, percebo essa ação e eu vou depois, né, na verdade, olhar para os resultados, para que assim eu possa traçar metas, traçar propósitos, ter ações mais assertivas, tá joia? Nós temos pontos de partida que são primordiais. Então, de onde partir de um diagnóstico? Né? Não posso usar a minha subjetividade. Eu acho que a gente tem que partir de documentos oficiais. Então, o nosso carro-chefe aí, né, nós precisamos nos ater aí, por exemplo, às habilidades do currículo. Em especial, eu preciso olhar para as habilidades essenciais. Nós precisamos olhar para as habilidades de suporte. E eu preciso, assim, tá, executar esse diagnóstico, ter a devolutiva dele, olhar para essa devolutiva que ele está me dando e ainda assim conseguir traçar ações, né? Como eu disse, ações mais assertivas. Tudo isso dentro de uma gestão de tempo, de uma gestão de espaço, tá bom? E quando a gente fala em diagnóstico, né, um diagnóstico planejado, a escola, vocês estão se planejando. Nós vimos isso no planejamento, né? Que vocês estão se planejando para esse início, estão se planejando para esse diagnóstico. E vale a gente pensar que o resultado não é o resultado de ciências, né? Não é o resultado de matemática, é o resultado de um grupo, de uma comunidade escolar, é o resultado de todos os alunos que são nossos alunos. Então, o diagnóstico da professora de língua portuguesa vai me auxiliar em ciências, da mesma forma como vai auxiliar para o professor de matemática. A gente precisa olhar o aluno como um todo, tá bom? Todas as disciplinas, né, integradas, né,
as disciplinas também, tanto da base quanto do programa Inova, temos aí o novo ensino médio, os itinerários formativos, que devem estar articulados a todo esse nosso movimento, tá, de engajamento dos nossos alunos, que a gente usou tanto esse termo, né, o ano passado, de engajar os alunos para a escola, agora a gente vai engajar o aluno para a aprendizagem. Mais uma vez aqui, tá? Não devemos esquecer de ninguém, né? Não devemos esquecer de nenhuma disciplina. Todas as disciplinas são fundamentais. O diagnóstico ele tem que ser para todos, tá? Oportunizando aí trabalhar com as habilidades essenciais e as de suporte. Nós temos várias ferramentas que direcionam o nosso trabalho, pessoal. Eu vou colocar aqui, passar por elas rapidamente, que são ferramentas que precisam fazer parte do nosso planejamento. Ela tem que estar atrelada à nossa ação, tem que estar atrelada a todo o movimento de recuperação e aprendizagem, a todo o movimento de aprendizagem na sala de aula. Então, a gente tem os documentos oficiais, né, currículo, BNCC, o currículo em ação, São Paulo faz escola, o Aprender Sempre, a matriz de habilidades, que é o que a gente colocou agora, sem esquecer, sem ter um olhar atento ao EJA Educação Especial, tendo o livro didático aqui, pessoal, apenas como um apoio, uma ferramenta didática, tá bom? E as avaliações, tanto interna quanto externa, são de suma importância em todo esse processo de início e diagnóstico. Pessoal, eu agradeço a atenção de vocês, foi só um momento de reflexão, passo a palavra agora para o nosso colega PCNP, José Ricardo. Fiquem em paz. Olá, muito obrigado, Alessandra. Nós vamos falar agora dos materiais que estarão disponíveis para nós durante todo o ano letivo de 2022, os materiais vigentes, né, da SEDUC. Eles sofreram algumas alterações, então é importante que a gente reconheça essas pequenas alterações, porque, de certa maneira, elas podem atrapalhar o nosso planejamento das nossas aulas. Então, é primordial que a gente reconheça essas alterações. Além disso, especialmente para o ensino médio, nós temos algumas novidades que também são importantes para esse ano de 2022. Iniciando, então, com os anos finais do ensino fundamental, quais os materiais nós teremos disponíveis para caminhar conosco durante todo esse ano, né? Conosco e com os nossos alunos. Primeiramente, a gente fala um pouquinho do currículo em ação, que são materiais destinados a garantir as habilidades propostas pelo currículo, né? Para cada ano série. Esse material, a partir desse ano, ele se encontra semestral e a gente tem também uma modificação, uma pequena novidade em relação à sua estruturação. Para esse ano, o volume 1 conta com 2 cadernos. Então, as áreas do conhecimento foram divididas em 2 cadernos. Um deles contendo linguagens Inova e o outro volume contendo matemática, ciências da natureza e ciências humanas. Esse material, ele é, então, destinado para a formação geral básica, então a gente garante, assim, as habilidades da formação geral básica. Para o 9º ano, a gente tem uma peculiaridade a partir de, então, no Aprender Sempre, né? No Aprender Sempre para o ensino fundamental, nós temos aí os cadernos 6º, 7º, 8º e 9º, compreendendo as disciplinas de língua portuguesa e matemática. E aí, então, para 9º ano, a gente encontra também disponível
o componente de ciências da natureza, né, a área de ciências da natureza. Esse componente, essa área, ela está disponível no caderno volume 1 do Aprender Sempre, porém ela é destinada às habilidades do segundo bimestre. Tá? Língua portuguesa e matemática, nós vamos ver que nós temos, então, primeiro bimestre e segundo bimestre, é um volume semestral. Tá? Então, tanto o currículo em ação quanto o Aprender Sempre, eles estão dispostos para o ensino fundamental de maneira semestral. O Aprender Sempre, ele é destinado a promover a recuperação e aprofundamento, né, desses componentes. A gente sabe que esse ano o nosso foco ele está diretamente ligado à recuperação. Então, se a gente conseguir utilizar esse material de uma maneira adequada e bem planejada, a gente vai estar suprindo essa nossa necessidade. Então, é um material que precisa, pode e deve ser utilizado por todos nós. Esse material, então, ele é importante, relembrando mais uma vez, né, frisando isso, ele auxilia na recuperação dos nossos alunos, porque ele está intimamente relacionado com as habilidades essenciais. Para o ensino médio, nós temos, então, também o currículo em ação, né? Os alunos receberão os cadernos do currículo em ação para a primeira série, com uma novidade, diferente do ensino fundamental. Aqui a gente tem 3 cadernos, então as áreas foram divididas nesses 3 cadernos, um deles contendo matemática, ciências da natureza e suas tecnologias, o outro caderno, linguagens e suas tecnologias, e finalmente ciências humanas e sociais aplicadas e 9. Tá? Esse material também é semestral, então ele conta com as atividades, né? Tanto para o primeiro quanto para o segundo bimestre. As sequências, as situações de aprendizagem também visam, então, cumprir, né, com as habilidades programadas para esse ano série. A segunda série, para esse ano de 2022, conta também com o currículo em ação a partir de agora, né? Só que ele tem uma pequena diferença. O caderno do currículo em ação para a segunda série, ele é bimestral e não semestral, como a da primeira série. Então, é importante que a gente se atente a esses pequenos detalhes. Então, um professor que tem aulas atribuídas na primeira série e também na segunda, ele precisa se ater a esses detalhes, né, para que possa planejar sua aula da melhor maneira possível. A terceira série, ela não conta com o currículo em ação, ela continua utilizando o São Paulo Faz Escola. Os volumes, né, são semestrais, então, nesse momento, os alunos estão recebendo o primeiro caderno. Esse caderno, ele contém todas as áreas, né, e aí ele é semestral, então ele tem as atividades, né, as situações de aprendizagem, tanto para o primeiro quanto para o segundo bimestre. E assim como o currículo, esse material visa garantir, né, que os alunos perpassem pelas habilidades propostas pelo currículo paulista nos diversos componentes aí da formação geral básica. Agora a gente para falar do MAPA, que é o material de apoio ao planejamento e prática dos aprofundamentos, né? Esse material ele é destinado aos professores da segunda série do ensino médio, né? É um material que foi confeccionado semestralmente e ele vai abordar para nós os aprofundamentos presentes na parte flexível do currículo, né? Dos itinerários formativos. Por que ele é importante? Porque ele traz para todos nós sugestões de habilidades, de atividades, para cada unidade curricular. Então, esse material, ele traz para nós uma organização de atividades para que a gente consiga trabalhar de maneira adequada todas as unidades presentes nos aprofundamentos curriculares aí, certo? Então, esse material precisa estar na mão dos professores que tiveram atribuídas aulas na segunda série desses itinerários, dessa parte flexível. Ele traz sugestões, mas é claro que nesse momento, para nós, é importante
ter isso em mãos, porque ele facilita muito a nossa vida. E o professor, então, ele vai colocar a sua experiência, vai adaptar esse material para cada realidade, para a realidade da sua escola. O ensino médio conta também, né, com os cadernos do Aprender Sempre. O volume 1, ele está contendo, né, ele contém as atividades para o primeiro bimestre e também para o segundo bimestre, então é um volume semestral. Primeira, segunda e terceira série, eles contam com os componentes de língua portuguesa e matemática, e somente para a terceira série a gente vai encontrar também biologia, física e química. Lembrando que, assim como no nono ano, esses componentes são destinados para o segundo bimestre da terceira série. Então é isso, pessoal. Esses são os materiais que estarão disponíveis para nós, né, durante todo o ano letivo. Aqui a gente traz uma indicação de links que todos podem acessar esses materiais, né, os cadernos em formato digital. Então, se de repente a gente não tem ainda o material impresso em mãos, nós podemos nos valer desses cadernos, então, de maneira digital, tá? A gente deixa aqui para todos a lista de presença, o desdobramento e a avaliação, né, em forma de link. Então, a gente pode acessar a avaliação, a lista de presença pelo link ou também pelo QR Code, certo? É importante a participação de todos vocês nesse momento. A lista de presença, né, o link, vai ficar disponível durante toda a semana. Então, durante toda a semana B, vocês terão acesso a esse link de avaliação, a lista de presença e ao desdobramento da nossa TPC de hoje, que está presente também nesse link. Nós vamos destinar, então, alguns minutos, né, os minutos finais dessa TPC, para que vocês possam realizar esse desdobramento. Não deixem de participar, de dar a contribuição de vocês. E aí a gente chega, então, ao final desse momento, né, gostoso, importante, desse primeiro contato durante esse ano letivo, em forma de ATPC, com a nossa velha frase, né, juntos somos mais fortes e vamos muito mais longe. Eu creio que com a ajuda, né, com a colaboração de todos, a gente consegue superar os obstáculos que a gente tem diários, né, em prol de uma aprendizagem significativa para todos os nossos alunos. Gratidão pela presença, gratidão pelo apoio de vocês, gratidão pelo empenho de cada um. Um bom dia, um bom ano letivo, uma boa tarde para quem estiver participando, assistindo dessa TPC no período da tarde. Contem com o Núcleo Pedagógico sempre.